Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL, nota 5, ou seja, nota máxima no MEC, no curso de Pedagogia. Sempre ressaltamos aqui essa parceria que é muito importante para que episódios como esse aconteçam com qualidade, né? Temos aqui todo um estúdio com profissionais e toda uma estrutura montada para que a gente consiga gravar todos esses episódios. E hoje eu vou receber a Yasmin. Yasmin, prazer te receber aqui. Obrigada. A gente bateu um papo. Yasmin, que é assessora do José Augusto. Isso. Advogada, mãe, e agora mãe. Filha e esposa, e vamos contar essas histórias aqui. Yasmin, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Foi surpreendente receber esse convite para vir aqui no podcast? Foi, do nada. A Cassie falou, vamos no podcast. Eu falei, olhei pra Cassie e falei assim, Cassie, sei não, será? Vou ver. Aí eu falei com o José Augusto, ele falou, vai lá, pode ir. Eu falei, então vou. O Zé também tá devendo a visita aqui. Eu já falei isso com ele, porque as histórias dele dá pra contar 3 livros. A história dele é muito bonita, boa, né? Demais. A história dele é muito bonita, de superação. Falei com ele que se ele contasse aqui, vai render horrores de história. Mas como assim, de história de superação? Você pode contar algum, só um trecho? O que ele já relatou pra gente é que ele veio da roça, né? Só com a roupa do corpo. Sério? José chegou aqui com, acho que 4º ano primário. Ele veio de onde? Acho que é Baldim, se eu não me engano é de Baldim. E ele veio sozinho, com a roupa do corpo. Ele falou que já não aguentava mais a vida que ele levava lá, queria crescer. E aqui ele terminou os estudos. Hoje ele faz faculdade, mas ele chegou com o 4º ano primário. Ele construiu o império dele, né, que é o José da Retífica, a retífica dele, e construiu tudo que ele tem hoje. Veio do suor, do esforço dele. Ele veio sofrido, veio ficar na casa de amigo, já dormiu na rua. José Augusto tem uma história bem... Nossa, ninguém nem imagina. Não, a história dele é incrível. Boa, ele é bacana demais, eu gosto de conversar com ele. Toda vez sempre trata a gente muito bem. Sim, muito educado. Oi, Yasmin, me conta uma coisa. Você é advogada. Isso. Especializada em quê? Eu especializei, assim que eu saí da faculdade, em Direito Penal, Criminal. Fui para São Paulo, fiz curso de Tribunal do Júri, fiz cursos de prática, mas no desenrolar da atividade prática da advocacia, me encontrei em outras áreas. Que, por exemplo, hoje uma das áreas que eu mais me encontrei foi a trabalhista. Eu advogo para reclamada e reclamante. Reclamante é trabalhador, reclamada empresa. Mas me identifiquei muito em empresa, porque hoje eu presto assessoria para algumas empresas, assessoria jurídica mesmo, faço contrato, etc. E eu me identifiquei muito, eu me sinto muito feliz fazendo essa parte burocrática. E aí agora eu estou fazendo pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, e me especializando, mas ainda atuo no criminal e Direito de Família. Mas é uma diferença muito grande do criminal pro trabalhista. Sim, não? Imensa. Tristeza, não? Imensa. O que acontece? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito empolgado. E a única coisa que a gente tem, principalmente para mim, que não tive a oportunidade de fazer estágio, porque eu precisava de trabalhar para pagar a faculdade, então eu só tinha a teoria. E a teoria me encantava do direito penal. O criminal sempre me encantou, o código penal, tudo me encantava. Então eu saí e já quis especializar para estar pronta para o mercado de trabalho, mas na prática a gente vê que os rumos vão mudando, a gente vai se conectando com outras, portas se abrem, a gente se conecta com outras áreas, e na prática você vê se você gosta de fazer aquilo ou não, porque a teoria é muito diferente da prática. Hoje eu ainda gosto do criminal, mas algumas coisas me fizeram dar uma retrocedida, e aí eu gostei bastante de outras áreas e estou me dando a oportunidade de conhecer outras áreas. O que pegou no criminal? O que aconteceu que você vai saco? O que acontece? O criminal, a lei nos determina que não podemos fazer julgar, né, por nossas próprias razões, nem por, como eu posso dizer, questões religiosas, questões de princípio, porque todo mundo merece uma defesa, ampla defesa, e aí tem casos que eu não consigo me imaginar fazendo 100% do melhor como advogada para a pessoa que merece, sabendo de algumas coisas, e isso me torna um pouco imparcial, né? E aí, sendo assim, pode ser que não entregue a melhor defesa que a pessoa merece ou precisa. Mas será que isso é errado? Errado, não. Por quê? O advogado, ele trabalha com as provas do processo.
Ele não tem como simplesmente inventar, vamos supor, o Ministério Público é a acusação, né? Ele é o dono da ação penal. Então, o Ministério Público é quem acusa. Então, o que o Ministério Público, às vezes tem um vídeo, tem como você falar, tá lá o rosto da pessoa, não tem como você falar que não foi ela que fez, você consegue trabalhar com as provas do processo. Porque, às vezes, a pessoa cometeu um homicídio, o Ministério Público coloca um homicídio triplamente qualificado, com majorante de como é que eu posso falar? Que dificultou a defesa da vítima, que aumenta qualificadores, que aumentam a pena, era a palavra qualificadores fugindo da minha cabeça, qualificadores que aumentam a pena, e o homicídio não foi com qualificadora, foi um homicídio simples, que a pena... Isso acontece por causa da perícia? A perícia não, o Ministério Público, a função dele é acusar, e ele quer jogar pesado. E aí vem o trabalho da defesa, não para inocentar, mas por uma pena que ia ser de 60 anos, você consegue fazer uma pena para 20, 15... Eu uma vez conversei, eu estava cobrindo o caso Bruno, e estava conversando com o Écio Quaresma, você deve conhecer. Sim, claro, eu fiz curso de prática com ele. Ele é muito bom advogado. Comprei o curso dele online, ele é ótimo. Sim. E aí eu tava trocando uma ideia com ele, e tipo assim, meses antes ele tinha feito a defesa de um borracheiro que cometeu um feminicídio, na época eu nem falava feminicídio. Sim. Ele matou lá uma cabeleireira, enfim. Aí eu conversei com ele, seu Quaresma, tem uma imagem, velho. Qual que é a lógica? E isso na minha cabeça de jornalista era muito, muito mais novo. Cara, como que você vai fazer uma defesa se tinha um vídeo de câmera de segurança? Sim. Como você vai fazer uma defesa dessa? Ele falou assim, cara, nisso eu não vou inocentar. Exatamente. É reduzir a pena dele. Isso, a gente se ele for ficar 30, se eu conseguir pra ele ficar 25, ele já teve um ganho absurdo. E meu trabalho é esse. Sim. É tirar a qualificadora, reduzir pena. Esse é meu trabalho. Exatamente. E só que é muito difícil, né? Aquela hora eu falei com vocês, será que é errado? Que é o seguinte, não tem como a gente não fazer um pré-julgamento de uma situação. Sim. Mesmo, vou te falar como jornalista, que é a minha experiência. Você vai cobrir um caso em que você vê, você sabe do crime, né? Porque tem casos que não tem como você comprovar que foi aquela pessoa. Sim. Né? Mas quando você vê a prova do crime e tal, você automaticamente pega ali uma raiva, sabe? Sim. De como acontece o negócio. O advogado vai ser a mesma coisa. Exatamente. Eu acho que o advogado, talvez o grande problema para ele seria fazer defesa de pessoas que, tipo... aí você fica simplesmente restrito à diminuição de pena e buscar uma pena justa e menor. Qual o caso que você já pegou que você falou assim, nossa senhora? Olha, uma que você efetivamente fez a defesa. Assim que eu saí da faculdade, eu quis especializar em tribunal do júri, que o júri é crimes de homicídio, né? E aí eu ainda não cheguei a pegar, eu já já recebi para fazer orçamentos, etc, o pessoal que de honorários, mas ainda não peguei nenhum para atuar em tribunal do júri. Mas quando eu fui para fazer o curso em São Paulo, eu fiz um júri simulado de um caso real. E esse caso era o contrário, era a mulher que matou o companheiro dela. Uhum. E era um caso bem, bem, bem sinistro, que a gente fez a defesa. Que ela agiu em legítima defesa porque ele invadiu a casa dela e etc, mas era um caso bem, bem pesado, bem macabro também a relação, o contexto todo, que era um caso real. Foi um júri simulado lá no curso, mas era com um processo real e que iria para júri, já pela segunda vez que o primeiro júri tinha sido anulado, e já iria para júri pela segunda vez. Tanto que a professora ainda convidou a gente para fazer o júri real, porque ela era a advogada contratada desse processo, e aí não deu para mim ir, porque era em outra cidade bem distante, e aí não deu com a minha agenda de audiência que eu já tinha aqui, e aí não deu pra mim ir, mas eu fiquei com muita vontade de ter ido. Então, pra atuar assim, seria a primeira vez. Por quê? Eu formei em 2022, mas a carteirinha da OAB demora muito tempo pra sair, né? Então, peguei ela no meados de 2023. Nossa, então, tem pouco tempo, não tem muito tempo. Mas você não pode advogar, não? Não. Você tem uma provisória, né? Isso, tem a provisória. Eu passei na OAB no 9º período, antes de formar a faculdade.
E aí eu tinha colar grau, que só foi em março, só depois de colar grau que dá pra você pegar a carteirinha da OAB. E aí ela saiu só em junho. E aí, pra gente se inserir no mercado de trabalho, principalmente sendo mulher, se identificando como advogada e criminalista, é difícil, não é simples. É difícil? Demais. Você olhar para uma pessoa que precisa de uma defesa de um crime em nível mais superior, e você olhar para uma menina que acabou de formar com uma carinha e falar assim, eu vou confiar em você fazer essa minha defesa. É difícil a gente ganhar espaço. É com o tempo. Eu já peguei caso criminal, mas bem mais básico. Um tribunal do júri, ainda não cheguei lá. Que o meu sonho do criminal era o tribunal do júri. Entendi. Você falou de orçamento, já pediu para fazer orçamento. É isso que eu ia falar. Orçamento não é a palavra mais exata que eu usei, porque foi na minha cabeça agora. Mas não é orçamento. Quando a gente faz, quando alguém vem para você com caso, a gente faz uma consultoria jurídica. Primeiro tem que fazer a análise processual. Você cobra ali os honorários para fazer a análise processual. Depois da análise processual, você chama o pretenso cliente, conversa com ele, e aí você faz a sua proposta de honorários para ver se ele aceita a sua de contratar para defesa. A avaliação é como? Você faz por caso? Eu sigo hoje eu sigo a tabela da OAB. A tabela da OAB aqui do estado de Minas Gerais, ela é alta. Então, assim, para quem tá iniciando, é um pouco difícil você conseguir seguir ela 100%. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu não podia me desvalorizar, porque eu sempre estudei muito para a faculdade, passei na OAB no 9º período, me dediquei muito, fiz meu TCC e etc. Então, eu sempre pus na minha cabeça que eu não seria advogado quinhentão. Advogado que cobra R$500 para fazer qualquer defesa, R$500 fazer flagrante já fiz bastante, R$500 fazer flagrante, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, por mais que o cliente falava comigo assim, não, muito obrigado, porque seu preço tá muito caro, eu sempre mantive. E hoje tá dando certo, hoje as coisas vão indo, mas não é todo mundo que contrata, porque eu não aceito. Você pode falar o valor? Depende, é porque depende eu tô falando o valor da tabela. A tabela é estipulada de acordo com o ato. Porque no criminal a gente precifica por ato. O criminal, ele não você não cobra um valor X para trabalhar no processo inteiro. Porque às vezes o flagrante morre ali e não vai ter nem processo. Entendi. Dependendo. Então é por ato. Um flagrante, eu cobro geralmente R$2.500 para fazer um flagrante. Que seria, o cara ligou, tô na delegacia. Delegacia Central de Flagrante. Isso. Agora, você vai e o seu papel é 2.000 e pouco para tirar a pessoa de lá. Para acompanhar o flagrante, porque nem sempre também dá pra você se livrar do flagrante, né? Não é réu, às vezes não é réu primário, às vezes tá em tornozeleira eletrônica, você é preso em flagrante, não tem advogado que vai fazer milagre para te tirar do flagrante, né? Então depende. Aí a gente trabalha ali junto com acompanhando o flagrante para não ter nenhuma ilegalidade, porque também se tiver alguma ilegalidade, você trabalha com essa ilegalidade no processo. Porque foi flagrante, fez inquérito policial, o Ministério Público denunciou, você trabalha com aquelas ilegalidades do flagrante ali no processo, se elas não forem sanadas pelo delegado. Ô Yasmin, vamos lá. Vou te apresentar um caso real. Sim. O cara tava na casa dele numa sexta-feira, à noite, à tarde, ele começa a discutir com a mãe dele. Aí ele vai dar uma enforcada na mãe dele, mata a mãe dele. Aí ele fica desorientado, não sabe o que fazer. Ele pega a mãe dele, coloca no porta-malas do carro, leva para debaixo de um viaduto em Vespasiano, joga a mãe dele num lugar ermo, com a parte íntima meio queimada, com sangue, volta para casa, pega o carro, viaja para Cerro do Cipó com os amigos, passa a noite, e a partir do fim de semana, no sábado de manhã, começa a fingir que a mãe dele tinha desaparecido, coloca todo mundo atrás da mãe dele. Uma semana depois, a Polícia Civil descobre que foi ele que matou. Como que um advogado trabalha num caso desse? O que o advogado tem que fazer? Primeiro tem que vir a denúncia. Provavelmente o Ministério Público vai jogar tudo possível. Ocultação de cadáver, estupro, se for vulnerável, dependendo da situação que ela tiver, se ela estiver dormindo. Eu acho que não foi estupro, não. Eu acho que ele tentou manipular a cena. A cena, entendeu? Tá. Sim. Tem a majorante, qualificadora por modificar a cena, por tentar enganar a polícia, homicídio. Então o advogado trabalha depois da denúncia. Aí, vamos supor, o Ministério Público falou que era um estupro de vulnerável, e aí você vem e fala assim, a mãe dele não estava vulnerável. Porque para ser estupro de vulnerável, tem que ser ou uma pessoa incapaz,
bêbada, alcoolizada, drogada, dormindo, isso é estupro de vulnerável. Então, vamos supor que ela não era vulnerável, então você já tira uma qualificadora ali do estupro de vulnerável. E aí você vai trabalhando de acordo com a denúncia. Você vai conversar com o cliente vai te narrar, ele tem que por isso que ele tem que confiar muito no advogado, porque ele tem que abrir o jogo pro advogado, né, tem que falar a verdade, e aí você trabalha com as provas do processo. Que às vezes o que o Ministério Público jogou na acusação pode ser até verdade, mas ele não tem prova. E quem tem a obrigação de trazer a prova é o Ministério Público, que é o dono da ação penal, é ele que tem a obrigação de acusar, o Estado que tem a obrigação de acusar. Então pode ser até verdade que o Ministério Público está falando, mas se ele não tiver prova contundente da acusação, você consegue desqualificar essa parte X da acusação. Não. Você pegaria um caso desse? Depende. Não vou falar que não vou falar que sim, depende. Não, mas se você pega um caso desse, é grana, né? Depende. Depende, tudo depende. Esse caso, você deve saber qual que eu tô falando, né? Não, acho que não. Não. Esse é um caso real, assim, pode ser que eu não tenha falado ele claramente do jeito que aconteceu, porque o processo corre em segredo de justiça e tal, que é o caso da professora Soraya. Não sei desse caso. Não sabe? Não sei. Depois você pesquisa pra você ver. Um caso, assim, sinistraço. Absurdo. A mulher sumiu na sexta-feira, na segunda-feira, e o mais doido. Esse caso começa na sexta, no domingo ela é encontrada. E eu fui no local do crime. No local onde o corpo foi encontrado. Eu vi lá. Aí eu liguei, porque tinha um cartaz desaparecido. Aí eu liguei. Aí ele atendeu. O filho dela, chorando pra caramba, nossa. Aí eu, oi, quem fala? Matheus. Matheus? Eu sou filho. Aí eu, como jornalista, eu fiquei muito sem graça. Falei assim, cara, eu não sabia que era você. Você deve estar num momento ruim. Você quer falar? Você quer dar uma entrevista? Não tem condição de falar e tal. Então, beleza. Entendi. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na sexta, o cara vai preso. Era ele. Nossa. Olha, não vi esse caso. Depois eu vou até pesquisar. Não vi. Caso sinistro. E aí depois foi esclarecendo que ele estava com dívida de jogo, e eles tiveram uma discussão. Parece que ele deu nela um mata-leão, alguma coisa assim. E aí tudo isso aconteceu mesmo. Matou ela, levou ela, jogou ela debaixo de um viaduto, num lugar esquisitão. Nossa. Bem esquisito. E aí agora você está indo pro trabalhista. Você está fazendo mais trabalhista. Isso. Qual que é o desafio do trabalhista? O desafio do trabalhista é mais na área da reclamada. Do reclamante eu não encontro tanto desafio assim não, porque infelizmente as empresas hoje, os empresários hoje, eles não seguem 100%, né? A reclamada é a empresa. Isso. Então, o maior desafio... para a empresa? Isso. Para mim, o maior desafio como advogada trabalhista seria advogar para a empresa, que é onde você precisa de ter realmente... Não que no reclamante não precisa de ter, óbvio que precisa de ter, porque toda área o cliente merece um advogado especialista para aquilo que ele está contratando. Mas eu falo assim, para mim, na minha opinião, a maior especialização você tem que ter, tem que ser para trabalhar para uma reclamada, para a empresa. Porque hoje o empregado, se a empresa não cumpre as normas da CLT, hoje ele consegue filmar, ele consegue comprovar, põe no processo, o juiz analisa as provas, tem prova, acabou. Agora, para você conseguir entregar um resultado satisfatório para uma empresa, de uma condenação de que poderia ser 60 mil, você consegue fazer a condenação ser 20, 30, para trabalhar com as provas que a empresa tem, ali é mais difícil, tem que trabalhar mais para uma reclamada. As empresas também, assim, não são todas que andam lá. Não, são poucas. Para ser muito honesto, não são poucas. Pouquíssimas. Se você for visitar várias empresas, pelo menos algum probleminha, desde os mais leves aos mais graves, alguma empresa apresenta. Não é fácil ser empreendedor também não, gente, porque é muita coisa. E essa pejotização? Em que pé que tá isso no Brasil? Você fala... Ficou muito normal. A pessoa, ela tá vinculada a uma empresa. Isso é PJ. Dependendo de como a empresa atua com a pejotização, é fraude trabalhista, né? Porque contrata com PJ e mas exige, como CLT. Exatamente, exige isso para entrar, pra bater ponto, folga remunerada, isso é CLT. Só que para tirar os encargos trabalhistas que são realmente altos,
coloca como PJ, mas é uma fraude. E aí hoje no judiciário é plenamente possível fazer a descaracterização da pejotização para o CLT. E para receber os direitos. E para receber os direitos que você teria sendo um CLT, que é o FGTS, o acerto rescisório, porque o PJ não tem isso, né? Uhum. Aí você consegue fazer essa descaracterização da pejotização para o CLT. Então continua até hoje, porque eu há muitos anos atrás eu já tinha escutado falar nesse problema e não teve uma regulação, né? Não, porque hoje o PJ ele tem que seguir regras de PJ, porque o PJ é uma pessoa jurídica, onde ele vai lá, presta o serviço dele e vai embora. Não pode exigir dele carga horária de 8 horas, intervalo intra-jornada, bater ponto, folga remunerada, você tem que apresentar atestado médico, isso é CLT, isso não é CPJ. PJ você vai lá, presta seu serviço e vai embora. E se você não puder, você só não é remunerado. Se não for, você não é remunerado, acabou. Não tem desconto. Uhum. E as empresas hoje usam a pejotização para fugir de encargo trabalhista. Você falou de trabalhista e qual outro que você se encontrou também? No direito de família. Aí direito de família eu atuo mais com pensão alimentícia, divórcio, inventário. Não, direito de família deve ser triste, né? Os casos de família, eles são tristes e emblemáticos ao mesmo tempo, que a gente lida com a decepção e a dor do outro, principalmente em casos de pensão alimentícia, divórcio, porque muitas mães solos requerem a pensão alimentícia, que é o direito dos filhos, mas também tem muito embate, né, da mágoa do relacionamento e coloca a criança ali como moeda de troca, e isso é muito triste. Às vezes um pai quer ter o convívio com a criança e a mãe não quer aceitar pela mágoa que o companheiro fez ali nela e usa a criança como moeda de troca. E eu vi um caso desse lá em Santa Luzia, de um cara que ele conseguia ver o filho dele, de 15 em 15 dias, pouco, assim. Sim. Não deixava por causa disso que você falou. Por causa Sim. do ódio do relacionamento. Exatamente. Ela desconta no cara, ou seja, o menino não tem nada a ver com isso. Uhum. São casos e casos, né? Isso, infelizmente, são casos e casos, porque realmente tem vezes que o genitor oferece risco à criança, aí é outra história. Mas mas muitas vezes o genitor quer exercer a paternidade e a mãe não autoriza a exercer a paternidade plena por causa de mágoa, por causa de rancor, e também muitas vezes a mãe quer que o pai seja presente e o pai quer fingir que a criança não existe, só paga a pensão porque é obrigado, senão vai preso. É difícil. E é triste. É triste. Eu acho muito feio. Eu sou pai. Eu acho muito feio esses casos que os caras abandonam os filhos, sabe? Tem muitos. Muito. E assim, todos os casos. E me dá uma tristeza tão absurda quando eu fico sabendo de casos que o cara abandonou pelo simples fato do filho ser autista, por exemplo. Sim, não sabe lidar com o diagnóstico. Ridículo, é tão ridículo. Eu já cansei, eu falo isso quase todo podcast eu falo. Eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio é autista. Sim. E ele me dá diariamente a oportunidade de ser um pai melhor, de ser um aprendizado melhor. Incrível, né? Você tá doido. É incrível. Todos eles são sensacionais. E ele também, assim como os outros, do jeito dele. Por exemplo, ele não fala até hoje, mas ele se comunica muito bem. De outras formas. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente teve um exemplo fenomenal. Fomos buscar os boletins escolares. Uhum. Aí tô falando do Davi e do Lucas, porque a Cecília ainda não teve boletim. E tem uma parte, na minha época não era assim, hoje é assim. Tem a nota e tem a questão comportamental. Respeito o professor, fica quieto em sala e tal. O mais velho, ele é mais agitadinho, sabe? Então tinha alguns, assim, algumas notinhas ruins ali em relação a bagunça em sala, consegue escutar, consegue concordar com os colegas, tipo assim, estou exemplificando. E ele tinha alguns nãos. O do Lucas, que é autista, era tudo sim. Respeito o professor em sala, não conversa. Não, sim. Ou seja, ele, sendo autista, é muito mais comportado que o meu filho. É porque as pessoas acham que o diagnóstico é o fim, e não é, gente. É uma história linda que vai ser construída ali, e não é o fim. Eu tenho a minha sócia, eu sempre gosto de falar dela, porque eu acho ela uma inspiração. Ela tem um filho que
que ele é autista, nível 1 de suporte. Acho que hoje não existe essa questão mais de falar nível 1, nível 2, mas ele... mas a gente fala. A gente também recebeu, o do Lucas é nível 2 suporte. Sim, e a minha sócia, ela é advogada previdenciarista, então ela faz previdenciarista e familiarista. Ela faz benefícios previdenciários, trabalha com essa questão do INSS, então ela trabalha muito direto com benefícios previdenciários assistenciais, principalmente BPC LOAS, então ela trabalha muito com o autismo, e o filho dela ele é incrível, a história dele é uma história de superação incrível, e ele é lindo, maravilhoso, e se ela tivesse feito o que essas pessoas fazem, os pais fazem, alguns pais fazem, não aceita, renega o diagnóstico, ele faz tudo, ele é maravilhoso, mas ela vive numa luta de várias terapias, várias coisas, e a história dele é linda, né? E eu acho que as pessoas perdem a oportunidade, todos eles são super especiais, sabe? Sim. O Davi, que é o meu mais velho, que é típico, ele é um menino muito legal. Muito legal. Sim. E eles são extremamente inteligentes. Esse eu tô falando do Davi. Tá. Sim. Ele é legal pra caramba, ele é da zoeira, ele é meu parceiro ali pra gente fazer os negócios, a gente joga um videogame e tal. E ele tem essa questão que é dele. Uhum. Que eu tinha pra caramba na escola. Parece que quando eu vou na reunião de escola, Davi, parece que eu tô vendo a minha reunião de escola. Sim. Bagunça em sala, conversa em sala. Já o Lucas tem o jeito dele. Sim. Sabe? E os pais não entenderem, não reconhecerem isso, é ridículo, é horroroso. Você condena o seu filho, porque quando você aceita o diagnóstico, você faz a sua parte de pai, você leva nas terapias, você faz a criança desenvolver uma vida adulta, que ela vai ter total autonomia, e quando você renega, você simplesmente joga o diagnóstico no lixo e condena o seu filho à vida adulta, a ser completamente dependente, tudo que você poderia ter feito para ele se desenvolver, não faz, eu acho muito triste isso, porque infelizmente tem pai que não aceita o diagnóstico. Tem muitos pais que não aceitam. Sim. E não sabem a oportunidade que eles estão perdendo. Com certeza. Vamos lá, vamos evoluir o papo agora para a família. Sim. Você é a filha mais velha de quantos irmãos? De 3 irmãos, 2, eu e mais 2 são filhos da minha mãe com meu pai, e eu tenho um mais velho que é só filho do meu pai, do primeiro casamento dele. O seu pai já foi pro relacionamento com sua mãe e já tinha um filho. Isso, meu pai casou 2 vezes. Ele casou uma vez, né, minha mãe na realidade não casou, ficou amigado, mas a primeira ele casou. Aí teve o Tiago, que ele é até professor de Muay Thai, Sombra, o apelido dele é Sombra, aqui no centro de Leopoldo, e aí casou com minha mãe, amigou com minha mãe, teve eu, Luana e Pedro. Você, Luana e Pedro. Isso. Tá, o Pedro tem quantos anos? Pedro tem 24. E essa turma toda faz o quê? É Muay Thai, você é advogada? A minha irmã formou em logística e tá fazendo farmácia, e o meu irmão tá fazendo engenharia da computação. Agora, pra mim, o que mais impressionante, antes de ligar as câmeras, foi você falando da sua mãe. Sim. A sua mãe vai lá na Câmara, né? Pra conversar com os vereadores, ou pra conversar com você mesmo, enfim. Sua mãe, ela tem uma imagem jovial. Sim. Mas eu não sabia que era tanto. Sim. Mãe tem o quê? 43. 40, ela é de 81, da 43 ou 44, eu não sei quanto de conta. Pelo amor de Deus. De 81, gente, quanto que dá? Quantos anos? Quase, Nasceu em 81. menos 1981. Marcelo. 44 anos. É muito jovem pra ser mãe de uma... 27. De 27. Fiz 27 esse ano. Como é que foi essa... Quando você chegou, ela já te contou? Depois que eu fiquei adolescente, que a gente tem curiosidade, né, de buscar sobre a história dos pais da gente. Minha mãe, ela me teve com 17 anos, aí ela conta a história porque a família dela naquela época era bem pobre, né, não tinha tanta condição financeira. E minha mãe teve mais 2 irmãos, ela é a terceira, e como ela era mais velha, minha avó precisava de sair para trabalhar, fora e tudo, então o meu avô, ele faleceu quando eu nasci, e ele faleceu se eu não me engano, foi de cirrose, ele era alcoólatra na época, então, minha mãe era o suporte da minha avó, então ela que ajudava a olhar os 2 irmãos pequenos, então ela falou assim, que quando ela conheceu o meu pai, era como se fosse um refúgio para ela sair daquela obrigação tão pequena que ela tinha que ter, e aí minha avó avisou ela, falou assim, minha filha, você tá muito nova, você tem que estudar primeiro,
e adolescente, vivendo naquele contexto ali onde ela queria sair, ela simplesmente não escutou minha avó e foi. E aí o relacionamento dos dois não deram certo. Minha mãe saiu simplesmente com uma mão na frente e outra atrás, ela não tinha completado nem o ensino médio, já estava com 3 filhos, porque a gente é escadinha, né? 27, 26 e 24. E aí ela... Não, peraí, logo Sim. depois que o seu irmão nasceu, pouco depois eles se separaram. Isso, assim que meu irmão nasceu, com um ano e pouquinho, quase completando 2 anos, eles separaram. Mas seu pai ia ali dar um suporte pra vocês? O que acontece? A gente ficou com meu pai, e com minha avó paterna. Ah, é? Porque minha avó paterna, ela tinha condições financeiras melhores. Minha mãe não tinha nem terminado o ensino médio. E aí, minha mãe pegou a gente e foi morar com a minha avó. Só que a minha avó, ela não aceitou. Ela falou com minha mãe, eu te avisei, e você tem 3 filhos, eu te disse que você teria que arcar com as consequências do seu erro, e eu deixo você ficar aqui por um tempo, até você se estabilizar, mas também não pode ser por muito tempo. E aí minha mãe, depois de tudo que ela tinha passado, ela foi tentar ficar com a gente, com nós 3 pequenos, mas minha mãe não tinha terminado nem o ensino médio, e aí minha avó paterna, que ela já faleceu, eu tinha 13 anos, eu fui criada muito com ela, eu dormia com ela, e aí ela foi e falou assim, ô Libânia, minha mãe chama Libânia, né, falou assim, deixa eu ficar com eles até você se estabilizar, eu tenho condição de cuidar, de auxiliar, e aí o meu pai morava junto com a minha avó, e aí a gente acabou ficando. Aí nisso... Mas e sua mãe, onde que ela ficava? Aí minha mãe fazia bico, minha mãe trabalhou de serveiro de pedreiro, trabalhou em açougue, sim. Minha mãe trabalhou de serveiro de pedreiro, trabalhou no açougue. Ela conta que ela já até dormiu na rua algumas vezes, e aí alugava quartinho, e aí com muita luta ela fez à noite, acho que era, não tenho certeza se era o EJA, mas era à noite no Imaculada. Isso, ela terminou o ensino médio, e aí assim que ela terminou o ensino médio, ela fez o técnico de enfermagem, e com muito esforço começou a trabalhar no IPSF. Acho que a história dela com a saúde começou em agente que bate na porta da casa do outro, eu esqueci, pra fazer aquelas limpezas, aqueles negócios. Eu esqueci, isso. E aí, com isso, quando ela começou a trabalhar nesse postinho, que ela começou a receber um pouquinho melhor, com salário mínimo, ela fez o curso de enfermagem. E aí, ela veio pra buscar a gente... técnico de enfermagem. Aí, ela veio pra buscar a gente, mas a gente já tava muito acostumada a morar com a minha avó. Muito, muito. A gente tava muito acostumada a morar com a minha avó. A gente tinha de tudo. E ali tinha um monte de criança na rua. A gente brincava muito, então a gente não quis voltar a morar com ela. E aí ela fazia todas as visitas, ela ia toda semana, visitava o final de semana, buscava a gente pra ficar com ela no final de semana, mas a gente não quis voltar a morar com ela, porque a gente era pequeno. E a gente era pequenininho mesmo, acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, quando ela conseguiu terminar o ensino médio ali, começou a fazer o técnico dela e falou assim, agora eu vou buscar vocês pra vir morar comigo. Aí a gente não quis continuar lá com a minha avó e meu pai. Ela aceitou de boa? Aceitou entre aspas, né, porque ela ficou muito triste, eu lembro que ela ficou muito triste, mas ela não ia pegar a gente à força pra morar com ela e com todo o aparato que a gente tinha com a minha avó, porque lá a gente tinha tudo. Minha avó tinha condição financeira, não era rica não, mas tinha condição financeira tranquila e a gente tinha tudo. E aí ela não conseguia suprir isso pra 3 crianças e também era ela sozinha, né? Aí, o que aconteceu? Que a gente foi morar com ela. Minha avó faleceu, eu tinha 14 anos de idade, quando minha avó faleceu. E minha avó, que na realidade, meu pai sempre foi muito presente, muito, muito mesmo. Mas minha avó tinha o cuidado, né, de vó, dessas coisas. Então, quando minha avó... O cuidado meio feminino. Isso. Assim, aí, né? Quando minha avó faleceu, meu pai deu um surto. Ele surtou psicologicamente. Falou que não... Minha mãe pagava pensão, pagava todo mês pensão direitinho. Ela era... minha mãe pagava pensão pro meu pai. E aí ele surtou. Minha mãe já tava num relacionamento, já tinha 8 anos num relacionamento que ela tava. Já tava morando junto, já tinha casa, tinha tudo. A casa era do cara, mas assim, ela já tinha uma vida construída, né, com muito esforço, e aí minha avó faleceu. Eu lembro que meu pai ligou pra ela e falou assim, ó, você tem 1 semana pra tirar esses meninos daqui de casa. Ele surtou, meu pai deu um surto psicológico, emocional. Ele deu um surto psicológico emocional, porque ele morava com minha avó, né, então ele surtou emocionalmente, se viu com 3 crianças entre aspas, que a gente já era pré-adolescente. Já era pré-adolescente, já tava com 14, meu irmão 13 e meu irmão 11. E aí
o atual namorado da minha mãe, ele sempre tratou a gente muito bem, mas ele falou assim, não dá pra morar com 3 adolescentes, eu não aceito. Aí minha mãe falou assim, não, se você não aceita, a gente vai separar. Aí eu lembro que minha mãe ficou igual louca, procurando casa pra alugar, e aí ela achou uma casa no Dom Camilo, no São Geraldo, a gente morou do lado do cemitério de São Geraldo ali, com ela, foi ali que nossa história de morar junto ali, tudo começou. E aí, do dia pra noite, ela teve que se virar a casa, tudo, que meu pai simplesmente falou assim, eu não quero eles aqui. Ele deu um surto emocional. Eu não culpo ele porque depois ele queria que a gente voltasse a morar com ele de novo, mas aí já tinha passado, né? Ele foi a forma como ele reagiu ao luto. Então, e aí a gente foi morar com minha mãe e foi muito emblemático, porque você pega adolescente pra morar, bateu muito de frente, né? Mas depois as coisas foram se acertando e a gente foi morar com ela. Pô, mas imagino que ela deve ter tido maior paciência com vocês, não? Tipo assim, nesse... Não, e minha... Porque era o sonho dela morar com vocês. Sim. Ela deve ter sofrido muito na época que vocês não quiseram... Quando era pequena. Sim, criança. Não dá pra levar em consideração. E também ela não podia chegar, tipo, pegar a força, porque ia ser pior. Exatamente. E ela foi muito julgada, né? Porque a mulher sempre é muito julgada, principalmente nesse contexto de falar que não mora com a mãe, mora com o pai. Então ela teve que escutar muita humilhação, foi muito julgada, sem as pessoas saberem de fato a real história por trás daquilo. E aí, quando a gente foi morar com ela, foi emblemático, porque a gente era adolescente, e minha mãe queria botar muita ordem, e aí a casa do meu pai não era tão assim, né? E aí foi, desculpa, aí, isso. Desculpa, mas é aquela famosa história, o menino criado com... Exatamente. E aí minha mãe sempre trabalhou em 2 empregos, principalmente quando ficou com nós 3. Hoje ela já fez enfermagem, finalizou tem pouco tempo o curso de enfermagem dela, mas era técnico, trabalhava no... Como é que chama? Solita Neves e no PA Central. 12/36, 12 em um, 12 em outro. Então era 24 horas fora de casa. E aí ela cuidava da gente por telefone, brigava, tipo, você já arrumou casa? Você não vai dormir enquanto você não arruma casa. Você já fez dever de casa? Já fez a lição da escola? E com muita luta, graças a Deus, tudo que a gente é hoje, a gente deve muito, muito a meu pai também, mas minha mãe principalmente. Nossa, que história foda. A história foda não quer dizer que ela é feliz ou triste. Não, sim. É uma história boa, sim, de ser contada. E hoje, seu pai? Hoje, agora bateu uma curiosidadezinha aqui. Meu pai, ele é muito tranquilo mesmo. Tanto por isso que eu falo que quando minha avó faleceu, ele sofreu muito, que meu pai sempre foi daquele de ser só pai mesmo, só brincar, ensinar as coisas boas, mas a rédea era com a minha avó, e aí depois que minha avó faleceu, eu não tinha rédea. Aí foi pra minha mãe. E aí meu pai, ele é muito tranquilo. Todas as lembranças que eu tenho dele da infância, ele ensinando a andar de bicicleta, soltar pipa, brinquedo, essas coisas. E hoje ele mora sozinho e ele é professor, né? E ele meu pai tá quase aposentando. Ele é professor de matemática, física e química. Ele é da área de exatas. Matemática, física e química. Isso. A sua mãe é enfermeira. Isso. Como é que sai uma advogada aí nessa história? Eu não sei te explicar que desde quando eu era criança... Você pegou pra argumentar? Sim, todo mundo fala isso, assim, fala assim, você dá uma boa advogada, você não cala a boca e não deixa isso, você só argumenta. Você sempre tem um argumento e você é muito convincente. Meu pai quando a gente brigava, nós 3, eu falo nós 3 irmãos, que a gente ia todos escadinhos e sempre brigava, né? Ele falava que eu era manipuladora. Que eu era muito, muito convincente, que todo mundo fazia o que eu queria. Aí ele falou assim, você é muito manipuladora, você é muito convincente, você vai ser uma boa advogada. E desde sempre, desde pequenininha eu tinha esse desejo, e aí quando chegou no ensino médio ele só aflorou, e eu nunca tive outra opção de curso. Sempre foi o direito. Você chegou a fazer, deixa eu ver que trem teste vocacional? Fiz, deu direito, fiz. No 3º ano, escola sempre fala pra gente fazer, né? Eu fiz, deu direito. Eu fiz. Deu jornalismo, direito e deu outro curso lá. Foi, deu direito. Não vou mexer. Publicidade. Aí eu não, deu jornalismo. Nossa, tem tempo demais. E aí, mas então hoje você encontra seu pai, ele tá tranquilo, assim. Ele dá aula dele, volta pra casa. Isso. Ele dá aula hoje se eu não me engano, no Imaculada, no Magno. Cada ano ele vai mudando, né? As escolas. Ele tava dando aula no M2, mas ele saiu. E ele é tranquilo. Pra qual série? Meu pai é ensino médio.
Adolescente. A paixão dele é adolescente. Meu pai é TikToker, meu pai é... Como assim? Você Juro? E meu pai é TikToker. Ele faz vídeo pra Live, É mesmo? live. Que doido, cara. Com 60 Aham. anos. Meu pai tá com 61. 61. Isso. E fica fazendo videozinho. Não, meu pai... Você entra no Instagram, doido, no depois TikTok ele do meu mostra. pai. Meu pai é só zoeira. Ele é daqueles professores que todos os alunos querem ter, que só fala bobagem, só mesmo? zoeira. Mas ele é foda. Ele é muito foda. E meu pai é um pouco acima da média. Ele é bem um pouco doidinho, que ele é acima da média. É. A inteligência, o QI dele, ele é bem um pouco doidinho. Faz live pra discutir política de madrugada no TikTok. Qual lado que ele Meu pai é petista doente. É. Doente. Já vi dois olhares ali, ó. Ele é doente. Feliz e um recriminando. Ele é doente, ele é doente. Não é do lado do seu pai. Eu nem discuto com ele. Nossa, eu nem falo. Eu nem falo. Eu nem converso com ele de política. Eu não vou te perguntar, não, porque aí a pessoa... Eu nem converso com ele de política, porque ele é doente. É. Doente. Ele tem argumento pra tudo. Eu não converso com ele de política. Quando ele vem comigo, eu falo, seu pai, eu não quero conversar isso com você. E sua mãe é de direita, não é? É, minha mãe é de direita, mas minha mãe não é extrema. Ela é de direita, mas é tranquilo. Meu pai não, meu pai é doente. Doente. Não dá. E engraçado, porque assim, eu acho que talvez eu possa estar tendo uma visão errada, mas a galera de exatas, ela é mais de direita. Porque... De onde que eu tirei isso? Aí eu não sei, é porque o pessoal fala que a maioria da educação é mais de esquerda, né? De esquerda. E meu pai é da educação há anos, tá quase aposentando. Vamos lá então para um outro ponto que agora é muito legal, que você vai ser mãe. Isso. Foi planejado? Foi. Tudo planejadinho? Não foi 2025? Não foi tudo planejadinho, não, mas tinha vontade. Mas eu falei assim, a hora que Deus quiser vai ser essa mesmo. E aí, quando menos esperei... Você preparada? Tava preparada. Não foi, eu falo assim, que não foi milimetricamente planejado, porque eu não ficava olhando tabelinha, não ficava olhando nada disso. Mas era assim, eu quero, e a hora que Deus quiser, é essa mesmo. Aí o mês que eu menos sonhava, ou esperava, imaginava, foi quando eu descobri. Veio. Uhum. Me conta, qual que é o nome do marido? Pablo Eduardo. Pablo Eduardo. Como é que vocês se conheceram? Na escola, tem 12 anos junto. Nossa Senhora. 14 anos de idade. De 14 para 15, né? Faltava poucos meses para fazer 15 anos. Com 15 anos. Faltava 2 meses para 15 anos. Foi, casou. Foi. Aí como era adolescente, teve idas e vai e voltas, né? Mas quando a partir dos 19, 20 anos, mais ou menos, aí firmou. Sim. E casou? Casamos. Casou quando? 2023, janeiro de 2023. Eu tava falando com vocês na hora que a gente tava vindo pra cá, casa é bom. Mas é bom mesmo, gente. Mas é bom. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é melhor do que você ficar sem sentido na vida, sem direção. Casar é bom. Você tem um lugar pra ir, um sentido. Sim. Você tem propósito maior. Casar é bom. Casar é bom. Fica parecendo deboche, né? Mas não é deboche. Porque casar é bom. É difícil, gente. É difícil assim. O convívio é dificílimo. Mas vale a pena. É melhor. Por exemplo, eu não sei qual que é a realidade do Pablo, mas agora eu já sei a sua. Sim. Foi uma menina que sua mãe teve uma dificuldade. Imensa. E aí você vai ser criada pela sua avó, com o seu pai, que era mais um brincalhão. Sim. E uma avó que tinha a rédea, mas não é a rédea, porque rédea de não é remédio de mãe, isso. E aí depois volta, e aí, em contrapartida, talvez o Pablo foi um cara criado pelo tranquilo, na roça, ele ama cavalo, roça. Completamente diferente. E aí bota esses dois dentro de casa, não vai dar certo. O embate a gente vai se adaptando um ao outro, a gente vai vendo que não dá pra mudar. Tem que encarar uma realidade de uma pessoa que sabe argumentar e tem argumento pra tudo e ganha. Né? Ele tem que encarar a realidade que eu sou. Ele faz o quê, Davi? Ele tem uma estética automotiva no bairro Dom Camilo. Chama PJ Autoestética, que é estética de carro. Lavagem, tudo de carro, tudo de estética de carro. Uhum. Como minha mãe sempre teve que se virar sozinha, eu puxei meio esse lado dela, então eu não sou daquela que depende de tudo pra fazer. Se eu não falar e não fizer na hora, eu pego e vou lá e faço. E eu não sou dona de casa, não é comigo. Eu gosto de trabalhar, eu faço as minhas coisas, eu sou muito despachada, então ele tem uma realidade de que eu sei que eu preciso melhorar, que eu sou muito mandona, muito, mas eu sou muito... Não, folgada não. Eu sei também o meu limite, mas eu não abaixo não.
Não abaixo, não. Não sou mulherzinha. Não é mulherzinha no sentido pejorativo, não. Eu falo mulherzinha no sentido, tipo assim, de obedecer o homem em tudo que ele fala. Não. Nós dois temos muito embate. Nem tem que ser. Pois é, ele não tem essa realidade, não. Eu sou bem difícil de lidar. E como que ele é? A paz. Ele é a paz. Ele é muito tranquilo. Porque pra dar certo. Pra dar certo, isso não. Assim, né? Ele é muito tranquilo. Ele é a paz. Ele é tranquilo até demais. Me conta uma coisa aqui. E aí, nesse contexto desde os 15 anos juntos, sim. 12 anos já, vem... O que você tá olhando com essa cara aí? Gente. Você nunca presta atenção? Tá, vamos lá. Nesse contexto, 12 anos juntos, vem o Davi agora. Bebê, o Davi Luca. Como é que foi? Como é que você ficou sabendo? Foi exame de farmácia? Foi num horário de almoço que eu tava na Câmara, eu tava no horário de almoço, eu fui almoçar. Aí na hora que eu fui almoçar, eu falei assim, e se eu passar ali e comprar um teste? Eu olhei pra farmácia, fiquei pensando assim, aí eu falei, e se? E era numa segunda-feira, e aí eu falei assim, ordinária. Era isso, eu tava na parte da tarde esperando para acompanhar o José Augusto na reunião ordinária mais tarde, era uma segunda-feira, aí eu fui almoçar e já tava voltando pra Câmara, eu só tinha ido almoçar, e aí eu olhei pra farmácia, eu falei assim... Mas você não sentiu nada? Um enjoo? Não, nada? Simplesmente tava atrasada, tinha 3, 4 dias só, e aí, só que sempre foi muito certinho, nunca foi de atrasar assim. Eu tava sentindo uma cólica e não descia, nada, eu tô assim, gente, tá estranho, porque era sentir cólica, desce. Não desceu nada. Eu falei assim, mas ainda era muito pouco tempo, então eu não queria me frustrar em comprar e não ser nada. Aí eu falei assim, se não for até sexta, aí sexta-feira eu compro. Mas eu tinha saído pra almoçar, eu falei assim, eu olho pra farmácia, me olho e falei assim, e se? Aí beleza, eu comprei. Aí eu fui no banheiro, aí foi na hora. O positivo subiu assim, rápido. Aí eu fiquei desesperada, eu comecei a tremer, e a primeira pessoa que ficou sabendo era a Élica, que é minha companheira de gabinete, e aí eu cheguei lá no gabinete tremendo, eu falei, Élica, aí a Élica disse, o que foi, minha filha, você tá branca, você desmaiar? Eu falei, olha aqui, aí ela começou a pular de felicidade junto comigo, porque é um sonho, né? Ela começou a pular de felicidade junto comigo, e ela falou, senta aqui que eu vou te dar água, e aí eu comecei a tremer, e não, foi uma realização. Mas e foi embora pra casa? Fui, eu liguei pra eu não contei pro José de imediato, mas eu falei assim, José, eu preciso de ir, depois eu te explico o que tá acontecendo e a Élica vai ficar aqui, e ela vai ficar com você na reunião ordinária, vai te acompanhar direitinho. Ele falou, tá bom, depois não é nada grave, não. Eu falei, não, então assim, então depois você me conta. Aí eu fiz surpresa pro meu esposo, comprei aquelas caixinhas, e aí eu liguei pra minha sócia, que ela foi até primeiro antes que a Élica, sabe, porque eu liguei dentro do banheiro pra ela, e a Élica foi a segunda. E aí ela veio correndo pro escritório em Matosinhos, veio correndo, me ajudou a comprar a caixinha, me ajudou a comprar tudo, porque eu tava tremendo igual o vara verde, e a gente fez surpresa pra minha sogra, pra minha mãe até deixou o centro cair no chão, toda felicidade. Foi incrível. Ô Yasmin, por que a decisão de Davi Luca? O Davi, eu sou... Porque a gente vai contar as possibilidades que tinha. Sim. Eu sou cristã. Eu sou evangélica, cristã, e eu sempre sonhei em nome bíblico mesmo. E também porque eu gosto, não é porque não por obrigação ou por identidade religiosa nem nada disso. O Davi eu achei sempre um nome muito lindo. E aí o Davi era Davi, Daniel. Era Davi ou Daniel. E aí eu ficava pensando entre os dois. Mas eu pensei assim, ó, se for uma menina, eu escolho. E se for um menino, eu deixo meu esposo escolher. Aí despretensiosamente eu pergunto ele assim, se for um menino, qual que é as suas escolhas? Aí ele falou Brian, e um outro nome também, que não é nem aqui do Brasil. Eu falei assim, sem chance. Eu achei que ele tava zoando com a minha cara, achei que ele tava brincando. Eu falei, você tá brincando? Ele, não. Eu falei, você tá falando sério? Ele tá assim, diante de Deus. Eu falei, o quê? Não, você não vai escolher o nome do meu filho, não. Aí eu escolhi, Davi. E aí o Luca simplesmente veio, porque eu acho que Davi combina com o nome composto. Aí veio o Luca na minha cabeça. Davi Luca, vai ser Davi Luca. Você citou aí agora que você é cristã. De onde que veio
Quando que você entra para a religião evangélica? Foi com a sua avó? Não, pelo contrário, minha avó ela era católica. Eu cheguei até a fazer a primeira Eucaristia, porque ela era aquela católica fervorosa que recebia a imagem de Nossa Senhora em casa, aquelas tradições que as pessoas católicas têm. Então eu sempre acompanhei minha avó, sempre. E aí eu ia todo domingo na igreja, era a tradição sair da igreja e passar no Scooby-Doo pra lanchar. E aí, num belo dia, acho que eu tinha de 11 para 12 anos, a minha tia, que é filha da minha avó, falou comigo assim, Yasmin, você quer ir na igreja comigo? Aí eu falei assim, vou, tia. E aí eu fui. Nesse único dia que eu fui, eu já tinha feito a primeira Eucaristia, já tinha feito tudo, eu nunca mais quis voltar na igreja católica, não por não gostar. Eu gostava da igreja católica, eu adorava ir na igreja católica. É porque eu me identifiquei tanto, eu senti um chamado ali. E aí eu fui com minha tia, ela chama Sandra, aí eu fui com ela e nunca mais saí. Aí eu frequentava a igreja presbiteriana, e aí quando eu conheci o Pablo também, a família dele também e eles frequentam ali onde eu frequento hoje. E aí, quando a gente casou, ficou nesse embate, em qual igreja que vai. Mas foi muito natural. Eu me senti muito bem na igreja onde ele frequentava, e nós dois ficamos lá, hoje que nós somos de lá hoje. Entendi. Yasmin, pra gente finalizar aqui, você ainda talvez é muito jovem ainda para essa pergunta, então não sei. Mas é porque eu sempre finalizo assim. Como que você quer ser lembrada quando você não estiver nesse mundo mais? Nossa, eu acho que eu nunca parei pra pensar nisso. Realmente, eu nunca parei pra pensar nisso. Como que eu quero ser lembrada? Nossa, eu acho que eu teria que parar pra pensar nessa pergunta. Mas lembrada, como que eu queria ser lembrada? Uma pessoa que sempre lutou pelos seus, porque eu sou muito família, tudo que eu posso fazer para ajudar eu faço, eu sempre gosto da união, então uma pessoa que sempre busca a união familiar, que adora festa em família, que adora ser... A minha linguagem de amor é atos de serviço. Eu não sou muito de toque, muita coisa assim, é atos de serviço. Então, adoro fazer coisas para agradar as pessoas, dar lembrança, cozinhar, essas coisas. Então, acho que eu queria ser lembrada assim, como uma pessoa família, que sempre lutou pelas suas coisas, independente. Isso. Acho que até então é isso, que eu nunca tinha parado pra pensar nessa pergunta. Tá certo. Pessoal, mais um podcast chegando ao final, o podcast Diálogos da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em parceria com a FPL. Se você chegou até este ponto aqui, comenta aqui pra gente. Família. Família? Isso, família. Pode ser família, né? Pode ser. Família, porque eu fiquei pensando em uma outra palavra que ia abraçar todo esse episódio. A conversa. Mas não veio na minha cabeça. Então, comenta aqui, família, só para eu saber que você chegou até o final do episódio. E na semana que vem a gente está de volta com um novo convidado. Até mais. Tchau!